Eu começo esse vídeo dando uma olhada na tela do meu computador e lendo junto com vocês esta manchete. Manchete da revista Veja. Acompanhe. Isolado na bolha, Lula afasta parte do eleitorado e vê queda de aprovação. Hoje é sexta-feira, dia 15 de março de 2024. Está no ar mais um vídeo com muito mais conteúdo em relação à nossa política nacional e ao desgoverno de Lula. Está chegando, seja muito bem-vindo, eu sou o Wander Soares. Deixa aqui o seu like, se não está inscrito no canal, se inscreva, é um canal dos patriotas com notícias e informações. Para quem não me conhece, sou jornalista e agora atuo falando de política neste canal. Bom, quem poderia imaginar que 1 ano e 3 meses fossem simplesmente cerca de 15 meses, do desgoverno de Lula, para que a opinião da maioria de jornalistas passapano pudessem mudar a chegar a este ponto, conforme está nessa manchete desta sexta-feira, 15 de março de 2024, da revista Veja. Isolado na bolha, Lula afasta parte do eleitorado e vê queda de aprovação. Senhoras e senhores, o mundo dá volta, a terra gira. É uma frase que corriqueiramente eu venho trazendo aqui neste programa, neste conteúdo. Fato é que mesa, claro, do indivíduo, do brasileiro, está vazia. Por quê? Alimentos muito caros. Inclusive foi tema desta semana, trouxemos aqui um vídeo que, desesperado, Lula se reuniu com ministros, para tentar aí fazer com que chegue a reduzir os preços. Mas se tem algo que não tem como alterar, além da própria verdade, é a calculadora, é a matemática. É como 1 mais 1 é igual a 2, embora estamos vivendo um mundo, principalmente aqui no Brasil, onde 1 mais 2 pode ser relativamente 3. Vai depender de quem falar. E a razão também tem dono, daquele que pode dizer que é ou não é, que se chama STF, Supremo Tribunal Federal. E a gente vê o descrédito do governo Lula caindo não só na boca dos jornalistas, até aqueles que naturalmente passaram pano, mas principalmente, acima de tudo, da população brasileira. Muita gente que fez o L e hoje vê uma economia completamente instável. A instabilidade econômica e o descrédito do governo estão caminhando junto. Para completar, qualquer analítico, qualquer pessoa que faça uma mínima da análise, vai observar que o desgoverno de Lula contribui ainda mais para o empobrecimento da população e gera, sem sombra de dúvida, controvérsia na própria palavra do então mandante, que é Lula. Fato é, alta de preços, alta de combustível, alta de energia elétrica, está estampada para quem quiser ver. Política econômica muito ruim, aliás, é uma marca do PT. Quem não lembra de Guido Mantega, ministro aí no PT, do ministro da Economia, aliás, o pior ministro da Economia da história. Ele conseguiu ser pior do que Haddad hoje, e o Haddad está longe de ser um ministro de Economia capaz, e aí eu digo capaz, já abre aspas, capaz na sua propriedade da própria palavra, porque não tem conhecimento suficiente para gerir economicamente o Brasil. A conta não fecha e o presidente dele, que é o Lula, não ajuda, como a gente vem aqui afirmando. Na hora de gastar, Lula sabe gastar muito, mas na hora de fazer com que a economia se estabilize, ele não consegue. Mas vamos à matéria da revista Veja, para que a gente possa juntos aqui analisarmos e, naturalmente, você entender do que se trata, do que estamos falando neste vídeo. Vamos primeiro para a manchete. Na tela aí, olha. Isolado na bolha, Lula afasta parte do eleitorado e vê queda de aprovação. Presidente aposta em estratégia arriscada ao insistir em fórmulas que já foram testadas e não deram certo. E tomar distância
dos problemas reais. Ou seja, analisando aqui o que a revista Veja está dizendo, Lula está repetindo os mesmos erros do passado, está se esquecendo da população e das necessidades do povo. Resumindo o que está ali na tela para que todos vejam, né, essa matéria da Veja, que a gente sabe que tem um segmento mais para a esquerda, então não precisa eu aqui ficar passando pano, porque é um veículo muito mais para a esquerda do que para a direita. Vamos lá. A matéria diz assim, tela. Logo após assumir seu terceiro mandato na presidência da República, Lula ganhou um presente de Jair Bolsonaro, a quem derrotou na eleição mais acirrada desde a redemocratização do país. A invasão e a depredação das sedes dos três poderes em 8 de janeiro de 23. Você está vendo que a Veja faz uma alusão à invasão, dizendo que foi um presente de Bolsonaro, que não tem nada a ver com Bolsonaro, até todo mundo sabe que as câmeras de segurança que o STF até hoje não liberou e que o ministro, na ocasião da Justiça, né, Flávio Dino, que agora é do Supremo, ele sequer autorizou e disse que as câmeras sumiram, desapareceram, não funcionaram, e até hoje não se sabe de fato a verdade, embora assim muita gente está condenada aí a 15, 17 anos de prisão de maneira arbitrária e inconstitucional. Mas vamos lá. Diz aqui a matéria, sob o pretexto de defender a democracia, estreitar laços com representantes do judiciário e do legislativo e até com políticos da oposição. Está dizendo aqui a Veja, não sou eu, a Veja está dizendo pretexto do governo Lula. Na esteia de uma fracassada articulação golpista, você vê que o golpe não aconteceu, abriu-se uma janela para a pacificação do país e consolidou-se um ambiente de boa vontade com o mandatário em nome de reconstrução nacional. Isso que diz a Veja. Aí diz aqui a Veja que Lula é experiente Lula, aproveitou a oportunidade, conseguiu aprovar projetos importantes no Congresso, recuperar programas sociais, fazer a economia crescer, além do esperado, diz aqui a Veja, embora na mesa do contribuinte isto não acontece, né? A gente está vendo várias pesquisas aí de queda de aprovação do governo atual, não à toa. Aí vamos lá, próxima parágrafo aqui. Desde o ano passado, as imagens de Lula e do governo estão derretendo como resultado do confronto entre duas realidades. A realidade paralela da bolha da esquerda e dos sabujos do Palácio do Planalto, que não têm coragem para contestar o chefe e aplaudem recaídas ideológicas e receitas já testadas e reprovadas. Ou seja, aqueles deputados ali no Congresso de esquerda passam pano para o governo, embora Lula está fazendo um montão de lambança. Em outras palavras, educadamente, a Veja está dizendo isso. Aí está aqui, na Veja, continuamos aqui o texto. Na pesquisa Genial Quest, a aprovação ao trabalho de Lula caiu no final de fevereiro ao menor nível desde o início do terceiro mandato, 51%, enquanto a reprovação alcançou a maior marca, 46%. No levantamento do IPEC, a avaliação positiva do governo também registrou seu pior resultado, 33%, uma situação de empate técnico, né, com a avaliação negativa, 32%. Os números obrigaram o presidente a se curvar à voz das ruas. A Veja continua dizendo assim, em entrevista ao SBT, ele reconheceu que o governo estava muito aquém do prometido, mas emendou com otimismo de praxe. Olha só, falando em SBT, o SBT, né, que até então se demonstrou mais para a direita nos últimos tempos, recebe Lula de braços abertos, com o apresentador dando abraço, só faltou dar beijo na boca. Quer dizer, é aquela velha história, né? Quando a grana começa a pintar no bolso dessas empresas de comunicação, boa parte delas se vendem, tá? Essa é que é a grande realidade. Enquanto isso, a Jovem Pan, que manteve o seu padrão de falar e trazer informação verdadeira, teve as suas verbas cortadas, o que é um grande erro do governo. Aí vamos lá. Em entrevista ao SBT, ele reconheceu que o governo estava muito aquém do prometido, mas emendou com otimismo de praxe, abre aspas, porque disse Lula. Até agora, preparamos a terra, aramos, adubamos e colocamos a semente, cobrimos a semente. Este é o ano em que vamos começar a colher os que plantamos.
Será que é o grosso que o Lula falou? Porque, afinal de contas, até agora, o brasileiro não viu, de fato, as promessas de picanha banhada a cerveja. Ao contrário, preços altos nos supermercados e um desgoverno que acompanha os seus próprios erros e até a mídia esquerda está reconhecendo. Desta vez, foi a revista Veja a publicar. Mas há um burburinho, né, de que Lula pretende começar a se aproximar mais do povo, porque sabe que tudo que ele está fazendo está desaprovado pela população nas ruas, inclusive aqueles que fizeram o L. Essa desaprovação pode aumentar, sabe como? Se o governo não tomar uma atitude de melhorar os preços nos supermercados, conseguir controlar a economia, reduzir, no mínimo, os preços dos combustíveis que voltaram a ficar muito altos e, claro, controlar também a energia elétrica e parar de dar pitaco nas empresas privadas, como é o caso da Vale, que ele está tentando empurrar de goela abaixo um presidente que, aliás, foi ministro, acabei de falar o nome dele aqui, o Guido Mantega, foi ministro na época que o PT governou este país, foi um dos piores ministros da história, mas que o Lula vê como uma oportunidade de tê-lo lá para controlar dinheiro de empresas, até mesmo estatais, né? Como é o caso da Vale, que não deveria ter a interferência nenhuma de política, tanto que, nesta semana, um CEO da Vale pediu demissão, né, porque não aguenta mais a pressão política de Lula e seus aliados na Vale. Que vergonha! Que Brasil é este? Enquanto a Petrobras, com muitos problemas, com a queda do seu valor no mercado, com as ações caindo, assim como é o caso da Vale, em função de interferências do governo, e ao Brasil caminhando para o buraco dia após dia, né, por conta do desgoverno de Lula. Fica registrado aqui mais deste vídeo, mais esse conteúdo. Espero que você tenha gostado. Deixa aqui o seu like. Seu like é muito importante para compartilhar o vídeo. Se inscreve aqui no canal e aguarde o nosso próximo vídeo. Vando Soares, do Rio.